Oi, eu sou a Reanimada, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a série Ganhar ou Perder, que lançou os últimos episódios nessa última semana, na última quarta-feira. E assim, tá incrível. E eu quero muito falar um pouco sobre essa série. Então vamos lá. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like que me ajuda demais. Vixe, bati no microfone. Me ajuda demais, se inscreve no canal e vamos lá, tá? Vamos começar. Então, Ganhar ou Perder, pra mim, né, é a leitura que eu tive, né? Ganhar ou Perder é uma série sobre fragilidades, sabe? Sobre fragilidades e tudo que nos faz humano. É sobre amizade, é sobre errar e entender errado, é sobre medos, incertezas, é sobre expectativas. E assim, eu pessoalmente sou uma pessoa que, assim, eu sou fascinada pelas produções da Pixar no geral. E a forma que eles conseguem contar histórias de uma forma assim tão profunda e sensível, sabe? E com essas histórias eles conseguem promover reflexões, né, de forma natural. Então, pensando nisso, né, nessa minha visão da Pixar e etc., eu acho que a série já atendeu muito às minhas expectativas, porque ela me tocou, assim, em vários pontos. Em todos os episódios, eu acho que tem coisas... Eles tratam de coisas muito importantes, assim, muito complexas. E esse tipo de coisa sempre me faz refletir e me toca bastante, né? Então, eu sinto que já me tocou em vários pontos e me fez refletir, né? E era exatamente o que eu esperava. Então, assim, daqui eu já tô satisfeita, já tô ótima. Mas eu queria falar um pouquinho sobre os episódios, né? A série, ela tem 8 episódios apenas. E os episódios têm aí, em média, 22 minutos, contando com os créditos. Sem os créditos, deve ter aí mais ou menos por volta de 16... Entre 16 e 20 minutos, né? Porque varia um pouco. Alguns episódios têm 24, outros têm 22. O último tem 34 minutos. Então, varia um pouco sobre a duração. Mas é curtinho, de qualquer forma é curtinho, poucos episódios. Em um dia dá pra você assistir tudo, né? Pegar um final de semana, ser maratona a série inteira. E aí o que acontece? Essa série, ela conta a história, né, de uma equipe, né? Um time de softball misto, né? Então tem meninos e tem meninas. E aí conta sobre uma semana específica em que eles passam para o campeonato de softball. E aí contam a partir desse dia em que eles conseguem entrar pro campeonato até o dia do primeiro jogo em si. Só que eles fazem isso de uma forma diferente. Eles contam a história dessa semana de espera e de preparação no ponto de vista de 8 personagens diferentes. E não são todos integrantes do time. Alguns deles são integrantes do time. Outros são... Tem também o professor de história, que ele é árbitro. Conta também a história de uma mãe, uma das mães, né, dos meninos que participam do time. E, claro, do treinador, né? Então é bem diverso, assim, você consegue ver vários pontos de vista diferentes, né, da situação e entender o contexto de cada um dentro dessa história, que é tão simples, né? Parece uma coisa super simples, mas na cabeça de cada um tá passando coisas completamente diferentes, cada um vai lidar de uma forma diferente. Então eu achei bem interessante essa dinâmica diferente que eles fizeram, né? Eu vou falar um pouquinho sobre cada episódio, um resumo rápido, né, da visão que eu tive, e também vou tentar não dar muito spoiler, não falar nada assim, ai meu Deus, que seja muito revelador, é só uma breve análise sobre cada episódio, muito rápida. De qualquer forma, vai ter um pouco de spoiler sim. Então, se você quiser
Você pode ir assistir a série e voltar aqui pra gente discutir, né? Nos comentários sobre o que é que você achou, né, da série. Ou você pode assistir assim mesmo se você não se importa, beleza? Vamos lá. No primeiro episódio, eu acho que a série já começa assim com 2 pés na porta. Porque começa mostrando o ponto de vista da Laurie, que é a filha do treinador. E assim, a Laurie, ela joga muito mal. Ela joga muito mal. Tipo assim, nem faz sentido ela estar no time, porque ela não sabe jogar. Ela não tem aptidão pra isso. Então, diante desse momento, né, que eles vão pro campeonato, ela começa a, tipo assim, se esforçar absurdamente, sabe? Ela se esforça ao máximo. Mas, como eu falei, ela não tem aptidão, ela não sabe jogar, ela não é boa, ela não sabe... Ela não sabe nem usar o taco pra bater na bola. Então, isso tudo começa a criar uma ansiedade nela. Porque ela se sente insegura pelo fato, né, de não ter essas habilidades do esporte. E também ela sentia muito medo da desaprovação do pai. Então ela tá ali muito buscando pelo orgulho do pai, sabe? Pela aprovação dele. E a gente vai ver que vários dos personagens também estão passando um pouco por isso. Cada um a seu modo, sabe? Eles ilustraram a ansiedade dela, né? A insegurança dela, na verdade, como se fosse uma bolha de suor que fica crescendo em cima dela. Isso dá pra ver no trailer, né? Então não é um grande spoiler, não. Essa bolha vai crescendo em cima dela. E aí chega um momento que ela tá com um peso tão grande nas costas que ela anda assim. Como se ilustrasse o efeito que a insegurança tem na gente. No segundo episódio, a gente já vai acompanhar o Frank, o professor, né, que eu comentei. E ele é árbitro. O árbitro no jogo é muito atacado, geralmente, né? É muito atacado pelos 2 times. Porque se um não concorda, começa a brigar, aí daqui a pouco o outro não concorda, começa a brigar também, e o árbitro é imparcial, ele não pode favorecer ninguém, né? Mas as torcidas sempre vão achar que estão favorecendo o outro. É sempre assim. Então ele é muito atacado. Ele é muito atacado. E aí, pra lidar com isso, ele criou uma armadura pra se proteger dos comentários, das agressões verbais, etc. Só que por conta disso, né, dessa armadura, ele passa a ter uma dificuldade, né, de permitir a aproximação de outras pessoas, né, de conseguir se aproximar de outras pessoas. Por mais que ele tente, assim, ele fica, sabe, às vezes ele vai se fechar de uma forma que ele não vai conseguir se abrir, que ele não vai conseguir conversar, que ele não vai conseguir se soltar, sabe? Ele fica muito firme, assim. E aí, o episódio é basicamente isso, mostrando como que ele lidando com isso, né? E aí mostra também que ele passou por um término meio que recente de relacionamento. Não tão recente, né? Pelo que eu lembro. Mas ele ainda não sabe lidar muito bem com isso. Ele ainda tá sofrendo com isso. Então, tem essa... parece que é a receita pra dar tudo errado, né? Porque a pessoa tá solitária, a pessoa tá superando um relacionamento, a pessoa quer uma companhia, mas ao mesmo tempo não consegue se abrir, né? E aí ilustra tão bonitinho. Ai, meu Deus, é muito fofo. Eles ilustram de uma forma tão bonitinha e tão ilustrativo mesmo, né? Tipo, eles literalmente desenham como é, sabe? Aí nos momentos que ele fica mais inseguro assim, monta a armadura dele toda. E aí ele fica, tipo, mais rígido assim.
Eu acho que é bem fácil de compreender, sabe? Tipo, eles deixaram de uma forma assim que tipo assim, eu acho que ficou bem mastigadinho, ficou literalmente bem desenhadinho como é que funcionam essas situações, né? E a gente consegue compreender com mais facilidade do que se fosse explicando, né? Então, gostei, achei acessível, pronto. É uma comunicação acessível de como funcionam algumas questões humanas, né? Aí, no terceiro episódio, você deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Brincadeira. Mas é pra deixar o like, tá? Principalmente se você tá gostando do vídeo. Ajuda bastante. E comenta também o que você tá achando. Mas, voltando. No terceiro episódio, a gente encontra a Rochelle, né? A gente vai conhecer a Rochelle. E é apresentada, né, como uma menina muito responsável. É uma menina de boa índole. E aí ela vive com a mãe. Só ela, a mãe e o irmão caçula, que é um bebezinho, né? E aí a gente vê que ela trabalha muito, que é uma menina que tá sempre na correria, sabe? Ela batalha muito, ela faz. Literalmente, ela trabalha pra ganhar um dinheirinho ali, pra meio que financiar os custos dela no softball, né? Então, é uma menina correria, sabe? Mas ela se vê ali numa situação que testa a honestidade dela. Puxa aquela crise imensa porque ela sente que precisa carregar tudo, né? A gente vê que ela age como se fosse a mãe da casa. Ela tem uma mãe, ela tem uma mãe adulta, mas ela age como se ela fosse a adulta da casa. Porque ela vê a própria mãe como se fosse uma grande responsável, né? Então, acho que ela sente que ela precisa carregar esse papel. Ela precisa segurar as pontas, ela precisa batalhar, ela precisa lutar. Ela precisa fazer o máximo na cabeça dela, né? Pra meio que carregar as coisas, porque pra ela a mãe não vai fazer nada, né? Pra ela a mãe vive fazendo merda, age como uma adolescente e ela precisa assumir esse papel. Mas quando a gente chega no quarto episódio, nós podemos ver a visão da mãe da Rochelle, a Vanessa. E aí é que vem um grande baque, um choque de realidade. Porque a gente vê que a Vanessa nada mais é do que uma mãe solteira tentando criar os 2 filhos. É isso. É apenas isso. Entendeu? E não é perfeita. Nenhuma mãe é perfeita. Sempre vai ter algum defeito aqui e ali. Mas é uma mãe. É uma mãe que tá lutando, que tá fazendo de tudo pelos filhos dela. E, infelizmente, a filha não tá vendo. E eu acho que a série, ela mostra muito bem, assim, esse episódio. Mostra muito bem a luta de uma mãe solo. Sabe? Como é uma mãe solo com 2 crianças pra sustentar, pra criar. Lutando por isso, sabe? E um bebê. O que dificulta dela conseguir trabalho, porque precisa de flexibilidade pra criar a criança. Às vezes ela vai deixar na creche, às vezes a criança vai passar mal, ela precisa ir correndo pra socorrer, pra levar no hospital, etc. E os empregos, né, os empregadores não costumam ser muito compreensivos com esse tipo de coisa, né, com esse tipo de exigência que a pessoa tem. Então, ela se lasca toda. É um episódio, assim, bem emotivo. É uma mãe dedicada, sabe? E muito otimista, muito alto astral. Então ela tá sempre com um sorriso no rosto, tá sempre fazendo gracinha. Ela não deixa transparecer a exaustão dela, o nível de exaustão que ela chega. Então a filha não sabe que ela tá se lascando de trabalhar, sabe? Não sabe disso. A filha não vê que ela tá morta de cansaço, que ela tá chegando tarde na noite morta de cansaço. Tanto a filha quanto os seguidores, porque ela é criadora de conteúdo, né? Ela é meio blogueirinha. E aí ela meio que compartilha a vida dela ali na rede social. E ela não deixa transparecer a exaustão,
as inseguranças dela, os problemas que ela tem. Ela tá sempre sorridente, ela tá sempre feliz. Então parece que ela vê o mundo como se fosse cor-de-rosa, mas não é bem isso, né? Eu gostei muito desse contraponto que eles trouxeram, porque é incrível que no episódio da Rochelle, eu fiquei até com um pouco de ranço da mãe dela. Tipo assim, fiquei, nossa, cara, essa mãe não faz nada. Eu julguei ela horrores, tá? Julguei muito. Mas quando você vai olhar pelos olhos dela, quando você vai ver a realidade dela de perto, nossa, bicho. Aí não vai dar vontade de abraçar ela, colocar assim no colo, falar, meu Deus, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas vamos seguir. No episódio 5, a gente conhece o Ira, que é um menino que ele não tem amigos, né? Ele é um menino muito criativo, muito, né, assim. E aí, as outras crianças meio que acham ele estranho, assim, não tem a mesma vibe. E aí, ele não conseguiu ter amigos, né? E aí, ele é irmão da Taylor, né? Que faz parte do time de softball. Ele tá sempre ali nos jogos, porque eles estudam na mesma escola, né? E como ele é mais novo, ele vai pra casa com ela, vai tudo junto. Então ele sempre acompanha os jogos dela. E aí, no meio disso, ele conhece alguns adolescentes, né? Tipo, conhecidos como os rebeldes, os delinquentes da escola. E aí, ele acaba se encontrando ali em algumas situações muito problemáticas que desafiam a índole dele. Junto com esses adolescentes, né, ele se vê em algumas situações que ele se questiona até onde vai o limite dele, sabe? Do que ele aceita pra ter amigos, principalmente porque a irmã dele começa a namorar. E aí ele se vê nessa situação que ele não tem a companhia direito da irmã, mas porque a irmã já tá dando mais atenção pro namorado e ele tá com esses amigos que não valem nada. Aí a gente vai pro 6º episódio, onde a gente descobre quem é o namorado da Taylor. Quem é que está por trás daquela máscara de engraçadão e super confiante dele, que é o Ewan, né? Ele aparece em todos os outros episódios. Tipo assim, todos os personagens aparecem em todos os episódios em algum ponto específico, né? Tipo assim, tem alguma participação. Porque a gente, tipo, a gente passa por situações, pelas mesmas situações, só que meio que em lugares diferentes, em pontos de vista diferentes. Então a gente já viu o Ewan desde o primeiro episódio. E aí a gente chega no 6º episódio, pra descobrir quem ele é. E aí, com esse relacionamento, a gente consegue ver, assim, várias fragilidades dele, né? A gente percebe que ele tem muitas inseguranças. Eu percebo que ele só quer ser amado. Então eu percebo que ele vive fazendo brincadeirinhas, assim, vive fazendo gracinha, fazendo chacota, tirando onda, se achando maioral, pra ter atenção mesmo, pra chamar a atenção das pessoas, né? E talvez até disfarçar um pouco que ele tá com medo, né? Ele tá com medo de ficar sozinho. Então, quando mostra o relacionamento dele, como ele é por dentro, a gente vê que ele é um menininho, assim, pequenininho, que tá com medo, que tá ali no escuro, pedindo, pelo amor de Deus, olhe pra mim, eu sou engraçado, me acha engraçado, me ame, sabe? Tem uma cena que mostra um momento que ele se vulnerabiliza pra Taylor, a Taylor se vulnerabiliza. Eita! Ixi, falei tudo errado. E que a Taylor se vulnerabiliza também pra ele. E aí mostra a construção do relacionamento com esses personagens internos deles. Nossa, eu achei isso tão lindo, tão explicativo, tão desenhadinho, tão perfeitinho. Ah, meu Deus, eu amei. Esse episódio é tão fofo, gente, sério. Ai, eu chorei um pouco. Mas vamos seguir que eu tô falando demais. No 7º episódio, né, a gente
vai saber quem é Kai. Kai é a menina que meio que se tornou ali o destaque do time, que ela joga muito bem, né? E aí todo mundo adora a Kai, todo mundo ama a Kai, tipo assim, ela é super popular ali. Porque é uma menina legal ali e tal, pá, joga bem, não sei o quê, beleza. Se diverte com o pessoal, faz muita graça, enfim. Tudo certo. E aí a gente descobre que ela teve que se mudar pra essa cidade. E a gente já começa a ver um clima esquisito ali, uma coisa estranha, né? Uma coisa mais pesada, mais, tipo assim, mais obscura, vamos dizer assim, sabe? Tipo, uma vibe mais obscura na relação dela com o pai, sabe? E a gente vai entendendo por quê, né? Porque o pai dela coloca expectativas, assim, irreais em cima dela, né? Ele exige muito dela, exige muito perfeição, sabe? E ele acha que o que ele fala é o que ela tem que fazer, sabe? E ele exige muito no jogo, porque ele age como se os feitos dela fossem dele também. Mas, né, enfim, é aquela coisa, é como se é um pai que meio que vive o sonho dele pela filha. Acho que é meio assim, acho que é bem nesse sentido, sabe? E aí, obviamente, ela é muito afetada por isso. Ela é muito afetada por isso, porque ela sente que ela tem que ser sempre muito boa. E, ao mesmo tempo, ela nunca sente que é boa o suficiente. Porque pra ele nunca tá bom o suficiente. Ela sempre tá errando. E quando ela erra, ele ele não age de uma forma muito compreensiva, sabe? Tipo, dá pra ver a cara de desgosto dele. Nossa, é muito complicado esse episódio. E finalmente a gente vai pro episódio 8. E se você tá gostando desse vídeo, se você chegou até aqui, deixa seu like de novo, vou encher o saco. Se inscreve no canal pra me ajudar. E pra também, né, receber mais conteúdos como esse. Vamos lá. Oitavo e último episódio. O que é que acontece? Aqui, a gente vai ver o que se passa com o treinador desse povo todo, né? Que é a pessoa que vai lidar com o árbitro, é a pessoa que vai lidar com o pessoal do time, e é a pessoa que vai lidar com os pais também. Então, assim, tem muita energia negativa em cima desse cara. Vamos dizer assim. Enfim, mas ele é um personagem, né, que ele sempre se mostrou um homem muito positivo, sabe? Um treinador muito legal. E não exige muito dos jogadores, né, do time. Ele não é carrasco, sabe? Ele é compreensivo. E ele sempre prega assim, tipo, é só um jogo, sabe? A sua vida não vai acabar por causa disso. Não precisa ser tanta coisa. É apenas um jogo, se divirta e faça o seu melhor, sabe? É isso aí, tranquilidade. Ele tenta passar essa tranquilidade pro time, né? E eu acho que não é à toa que acaba que o time é muito harmonioso. É porque o treinador, tipo assim, nesse episódio mostra muita coisa interessante sobre ele. E eu não vou falar tudo também pra não, né, para não jogar tudo aqui. A gente já sabia que ele era um pai amoroso. A gente já sabia que ele era um técnico muito amoroso também. Mas a gente vê que ele é uma pessoa que tá guardando muita coisa. Ele guarda muita coisa pra si. A gente consegue ver ali que ele é muito cuidadoso, sabe? Que ele meio que transforma ali aquele campo num ambiente seguro, sabe? Protegido. Tanto pra ele quanto pros meninos do time. Mas ele tá ali guardando muita coisa. Ele tá sofrendo muita pressão, né? Uma pressão de ser um pai separado. E tem a guarda compartilhada. Que, tipo assim, ele ama muito as filhas dele. E além disso, tem a pressão de ser o treinador, né?
de estar treinando as crianças, porque os pais pegam pesado. E aí que o bicho pega demais. Tipo assim, que a coisa fica muito louca, né? Porque ele precisa engolir muito sapo. Ele precisa engolir muita coisa, porque ele não pode simplesmente falar o que ele quer falar. Ele não pode falar o que tá na cabeça dele, o que ele sente de verdade. Ele não pode fazer isso, né? Então, ele vai guardando. Acontece uma coisa que eu não vou falar. Acontece logo no início do episódio, mas eu não vou falar. E aí, eventualmente, ele explode. E começa a jogar tudo. Começa a falar, sabe? E se descontrola. É o que a gente... né? O que acontece geralmente com as pessoas que vão guardando as coisas. Em algum momento, vai acontecer um estopim em que essa pessoa vai explodir e tudo que ela guardou vai sair. Eu achei que ilustrou muito bem isso. Achei que ficou assim... Cara, na verdade, tudo que eles quiseram passar nos episódios, eles ilustraram muito bem. Seguindo a linha, né, de divertidamente, que a gente consegue ter uma ideia mais materializada, vamos dizer assim, de como é que funcionam os sentimentos, as emoções, etc, né? Da complexidade que é a mente humana. Teve um pouquinho ali, teve um pouquinho, mas já foi uma ilustração tão bem feita que foi o que foi, né? Foi o fenômeno que foi, né? O Divertidamente. Então, eu acho que esse formato, né, também de contar os pontos de vista diferentes foi o ponto alto pra mim, né? Foi a coisa mais legal. Além, obviamente, da forma ilustrativa de contar as histórias, né? De explicar o que tá acontecendo dentro dos personagens. Eu acho que o fato de trazer os pontos de vista diferentes foi sensacional, sabe? Foi uma ideia muito incrível, foi muito bom. Porque tem alguns personagens, né, que a gente acaba enxergando de forma negativa, né? Quando a gente olha pela lente de um personagem específico. Por exemplo, eu falei do Yuen, né? Que no primeiro episódio, enfim, a gente acha ele um babaquinha, né? A gente acha ele um tonto. Mas, quando a gente vê o episódio dele, a gente já tem uma visão diferente, entende? Então a gente pode acabar tendo visões negativas de personagens, de pessoas, vamos dizer, vamos trazer para o mundo real. A gente pode acabar tendo visões negativas de pessoas pela nossa lente específica ou pela lente de outras pessoas, das pessoas que a gente confia, que a gente gosta. Mas quando a gente vê o que se passa na vida dessa pessoa, que a gente... Eu acho que essa pessoa deixa de ser um objeto de raiva, de ranço, de rancor, de o que for, de negatividade. E a gente passa a enxergá-la como um ser humano. Como uma pessoa que tem sentimentos e problemas como qualquer outra. Como eu, como a pessoa que eu gosto, qualquer um, sabe? Então, assim, essa abordagem eu achei muito legal, muito boa mesmo, sabe? Muito... Eu acho que trouxe reflexões pra mim, pelo menos, porque eu viajo muito. Eu viajo horrores, eu vou assistindo, eu vou viajando, né? Então, eu acho que me trouxe, assim, muitas reflexões, assim, bem complexas, bem profundas, sabe? Eu gostei muito disso. Mas, para além, né, da profundidade, eu me diverti muito. É divertido, é uma série divertida de acompanhar, de assistir, né? Tranquilinha, assim, não é... vai tocar na ferida, em algumas feridas de algumas pessoas, claro que vai, né? Mas aí é a Pixar, a gente já espera isso. Mas ainda assim, é divertido, é engraçado. E eu me emocionei bastante, né? Alguns episódios eu chorei. Eu achei até que eu ia me emocionar mais. Eu achei que eu ia chorar mais, porque eu tenho o choro fácil. E apesar, né, dessa profundidade, eu acho que é uma série bem
simples. É uma história simples, com explicações simples e que traz uma execução muito boa, sabe? Que eu acho que só a Pixar sabe fazer. Aqui eu tive um probleminha com a gravação, mas tudo bem, vida que segue. Deixa o seu like se você gostou do vídeo, novamente estou aqui pedindo. Se inscreve no canal, tá? Se você chegou até aqui, significa que você gosta. Então, aproveita e ative as notificações também para receber sempre que eu postar vídeo novo. E até a próxima. Tchau, tchau.